O tema que nós vamos trabalhar hoje nessa mesa redonda é missionários de sustento próprio. Estou aqui com o Tiago, que é um dos palestrantes, Diego e o Giancarlo, que estarão respondendo as perguntas que foram elaboradas e estão aqui conosco neste momento. Antes de nós iniciarmos, vou convidá-los a curvarem suas frontes para fazermos uma oração. Pedir o Tiago que ore. Querido Deus, vamos agora fazer uma discussão sobre assuntos importantes, sobre assuntos práticos, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Por favor, Senhor, fica conosco. Amém. Amém. Nossa primeira pergunta desta mesa redonda vai para o irmão Diego. E a pergunta é: em que contexto Ellen White usou a expressão missionários de sustento próprio? Excelente pergunta, e vou começar dizendo que Ellen White falou em várias citações, vários lugares, em diferentes contextos, sobre missionários de sustento próprio. Se você for fazer uma pesquisa no CD-ROM em português, você vai encontrar a expressão missionário de manutenção própria. E às vezes a tradução é missionário de sustento próprio ou sustento próprio. Você pode fazer a pesquisa, quem tem facilidade com a tecnologia para fazer pesquisas nos escritos de Ellen White, vocês vão encontrar essas expressões. Em inglês, a expressão é self-supporting, self-supporting. E essa expressão usada por Ellen White no contexto do trabalho missionário, quando ela usa a expressão missionário de sustento próprio, ela normalmente usa essa expressão no contexto do apóstolo Paulo. Em outras ocasiões, ela usa essa expressão no contexto dos valdenses. Então, eu vou falar baseado no fato de que a maioria das vezes que ela usou essa expressão foi dentro desses dois contextos. O caso mais comum, então, no caso do apóstolo Paulo. Eu vou passar para vocês as referências, para quem quiser anotar. Atos dos Apóstolos, páginas 346 a 352. Ok? Eu estou passando só as referências, para quem quiser. O livro Educação, páginas 66 e o livro A Ciência do Bom Viver, página 154. Ellen White fala que Paulo, como ministro do Evangelho, tinha o direito de deixar de trabalhar em atividades seculares. E ela usa essa expressão, atividades seculares. Paulo, como ministro do Evangelho, tinha o direito de deixar de trabalhar em atividades seculares como meio de sustento próprio. Só que aí, elaborando o tema, ela fala que quando trabalhava em lugares onde seus motivos pudessem ser mal compreendidos, ele recorreu algumas vezes ao ofício de fabricar tendas para ganhar a manutenção. E os contextos foram diferentes. Por exemplo, Ellen White descreve que na cidade de Tessalônica havia um conceito equivocado de que o cristão não precisa trabalhar. Talvez relacionado à ideia de que Jesus em breve voltaria, que era um conceito de alguns, inclusive Paulo teve que esclarecer que antes da vinda de Cristo algumas coisas precisavam acontecer. Na segunda carta aos Tessalonicenses nós encontramos isso. E dentro dessa carta, Paulo até fala que havia esse problema de que alguns pensavam que não era necessário o trabalho. Então, Paulo, no contexto de trabalhar para os Tessalonicenses, ele deu o exemplo de trabalhar para o seu próprio sustento em um serviço secular. E Ellen White, dentro desse contexto, fala que Paulo foi um missionário de sustento próprio. E também trabalhando entre os coríntios, e tudo isso está nas referências que eu já passei para vocês, em Atos dos Apóstolos. Paulo também, para evitar maus entendidos, trabalhou
para o seu próprio sustento, fabricando tendas. Este era o ofício de Paulo. Então, dentro desse contexto, para Ellen White, a expressão missionário de sustento próprio é uma pessoa que trabalha para Deus, ganhando almas, mas ela vive de algum trabalho secular. No caso de Paulo, era fabricação de tendas. Mas não quer dizer que todos os missionários de sustento próprio precisam ser fabricantes de tendas. Creio que se nós formos usar o bom senso e aplicarmos para os dias de hoje, nós podemos encontrar muitos missionários de sustento próprio que fazem diversas atividades seculares. Podem até ser atividades mentais, como, por exemplo, um tradutor. Nós temos, por exemplo, nosso amigo Eric Assunção, que trabalha como tradutor. Ele é um missionário, ele trabalha ativo na igreja, faz trabalho missionário, como estilo de vida. A obra missionária faz parte das atividades dele, mas o sustento dele vem do trabalho secular. Ele presta serviços através da área em que ele se desenvolveu. Então, pode ser um pedreiro, pode ser um carpinteiro, pode ser um fazendeiro, um missionário de sustento próprio. Dentro desse contexto do apóstolo Paulo, é uma pessoa que trabalha para Deus, ganhando almas, mas o seu sustento não está relacionado ao seu trabalho evangelístico, ok? Então, Ellen White, ela usa essa expressão dentro do contexto do apóstolo Paulo dessa forma. E eu gostaria de ler para vocês uma declaração, um exemplo de uma declaração, das declarações de Ellen White, que mostra o exemplo de Paulo. Vamos lá. Aqui está em Atos dos Apóstolos, página 351 e 352. Isso está dentro do contexto daquela parte maior que eu falei, que está das páginas 346 a 352. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Seu ofício de fabricar tendas. Mostrava aos que a ele estavam unidos que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus, o qual provê tanto o dom como a sabedoria para usá-lo retamente. Ensinava que mesmo nas atividades diárias, Deus deve ser honrado. Suas mãos calejadas em nada diminuíam a força de seus patéticos apelos como ministro cristão. Então, se nós fôssemos perguntar à irmã White, se ela estivesse viva, irmã White, o que é um missionário de sustento próprio? Ela diria, um missionário que serve a Deus, mas tem alguma atividade secular digna para o seu próprio sustento, para prover para as suas necessidades físicas. Eu queria fazer um comentário, porque às vezes nós ouvimos essa abordagem sobre missionário de sustento próprio, e eu acho que existe uma falácia aí muito sutil, que é a seguinte: às vezes é citado o caso de Elias, Eliseu, como a escola dos profetas, que funcionava à parte do serviço religioso oficial dos levitas em Israel. João Batista, Jesus, os apóstolos. E aí é dito que eles são missionários de sustento próprio. Não estou nem dizendo que eram ou que não eram. Mas o raciocínio sutil é o seguinte: bem, se são missionários, estão fazendo o mesmo papel da obra principal. E se estão fazendo a mesma missão, também devem ser sustentados do mesmo meio. E eu nem quero entrar na discussão se devem ou não devem ser sustentados do mesmo meio. Agora, o termo missionário de sustento próprio não está apontando para uma pessoa que não trabalha na parte oficial e é sustentada do mesmo meio. Eu acho que o ponto é que o sustento próprio, o que a palavra está querendo dizer é o seguinte: a pessoa faz alguma outra atividade não ligada à atividade da religião que a sustenta. Um exemplo, Paulo, fazedor de tendas. Eu acho que uma exceção seria o comportor. Embora ele está diretamente ligado à obra evangelística,
mas ao mesmo tempo ele tira o próprio sustento do seu trabalho integral, né, no caso. Que é um trabalho de vendas, né? Está vendendo material, mas... E é bom você ter tocado no assunto do colportor, porque Ellen White também usa a mesma expressão, sustento próprio, no contexto do colportor. O colportor é um missionário de sustento próprio, no sentido que ele está exercendo uma atividade diferente da do ministro, e essa atividade é o meio pelo qual ele se sustenta. Mas a atividade também pode ser um meio de ganhar almas, entendeu? Então, eu vou dar outro exemplo que eu ainda não havia dado, que é o caso de alguém que quer abrir um restaurante vegetariano. E ele quer usar esse veículo para promover a mensagem adventista e ganhar almas para Cristo. Ele é um missionário de sustento próprio. A administração de um restaurante vegetariano é uma atividade secular. Paulo usou a sua atividade secular de fabricar tendas para influenciar pessoas que, de outra forma, ele não teria acesso. Se vocês lerem o capítulo inteiro que está essa citação, vocês vão encontrar que o trabalho secular de Paulo, na verdade, foi uma excelente ferramenta para fazer evangelismo, apesar de não ser, em si, uma atividade espiritual. Entendeu? Então, esse ponto é fundamental. Eu acho que esse exemplo, eu queria dar um exemplo de uma atividade que não era espiritual, que tanto a colportagem quanto o restaurante vegetariano estão mais intimamente ligados a uma atividade espiritual. Mas vamos pensar alguém que faz uma atividade apenas para se sustentar e ter um tempo livre, e com aquele tempo livre ele vai fazer o trabalho missionário tradicional. Por exemplo... Então, vou fazer a próxima pergunta, porque tem tudo a ver com o que eles estão falando agora, senão não vai fazer sentido a pergunta. Então, vou pedir licença a vocês. Embora vai ser direcionado para o Giancarlo, com certeza esse seu comentário vai ser muito pertinente. Então, a pergunta é a seguinte: já foi trabalhada a questão do missionário de sustento próprio. Mas, no sentido comum do termo, o missionário é aquela pessoa que dedica não só o seu dinheiro, os seus talentos, mas também o seu tempo integralmente a realizar alguma obra para o Senhor. E pode ser que algumas pessoas, e eu já encontrei várias pessoas, se sintam um pouco frustradas porque, ao ter que trabalhar em alguma outra atividade secular, elas acham que não tem tempo para desenvolver um trabalho desse e não se sentem uma missionária. Então a pergunta é: Deus pode chamar pessoas para fazer missões, mesmo não tendo um trabalho direto na obra, ou sendo pessoas que trabalham no meio secular? Ou seja, uma pessoa ela é missionária, mas ela não é sustentada pela obra e não tem como ganho de vida os mesmos meios que é para a obra denominacional, né? Sim. Obviamente nós estamos trabalhando com a premissa que é possível. E, na verdade, é o ideal de Deus para determinados casos. Nem todos têm o mesmo chamado. O mesmo chamado que nós temos é a comissão evangélica. Ide e pregar o evangelho a todo mundo. Uhum. Okay? Esse é o chamado que todos nós temos. Nós temos uma responsabilidade para com Deus e nós devemos fazer a nossa parte, de alguma forma e de outra. Nós não podemos escapar da nossa responsabilidade achando que nós não temos talentos, porque nós sabemos que a parábola do talento mostra que Deus deu pelo menos um talento para todos nós. De alguma forma nós podemos exercer a nossa influência para a salvação de almas. Ninguém está isento da responsabilidade de pregar o evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas a todo mundo. Uhum. Okay? Mas nós devemos reconhecer que existem pessoas que têm chamados especiais para serem missionários no sentido total do termo. Okay? E existe uma expectativa por parte de alguns que, se ele sente que é chamado, ele naturalmente quer ser sustentado pela obra. Okay? A irmã White fala sobre isso. Uhum. Okay? Eu gostaria de ler uma citação sobre isso, que está em Atos dos Apóstolos, na página 351 e 352, que ela diz: os que são escolhidos por Deus para a obra do ministério darão prova de sua alta vocação e por todos os meios possíveis procurarão desenvolver-se em obreiros capazes. Ela não está falando de um membro
comum receber o chamado para dar o estudo bíblico na sua vizinhança. Esse não é o caso. Ela usa a expressão a obra do ministério. Exatamente. Ela está sendo específica. Exato. Para o pastorado, para ser um obreiro bíblico, para ser um administrador da igreja, estar envolvido em uma instituição. E aí ela continua dizendo: ao se mostrarem fervorosos e desenvolver os talentos a eles confiados, a igreja os deve ajudar judiciosamente. Nem todos os que sentem ter sido chamados a pregar devem ser encorajados a dependerem imediatamente com suas famílias da igreja para contínuo sustento. Em outras palavras, se nós nos sentimos chamados para o ministério integral, nós não devemos nos precipitar, mesmo que tenhamos feito teologia, e achar que a igreja ela tem a responsabilidade de imediatamente sustentar este obreiro, porque ele se sente chamado, ou porque talvez ele até chegou a fazer o curso teológico, né? Uma pessoa pode ser chamada para fazer o curso teológico, mas não necessariamente ela tem o chamado para estar na obra de Deus de forma integral e ser sustentado pela denominação adventista. Okay? Mas isso não significa que ele não tem uma responsabilidade na comissão evangélica de terminar a obra. Certamente ele vai ter um ministério pessoal ou de alguma outra forma desenvolvendo o trabalho. E ele desenvolveria como um missionário, não no sentido comum do termo, mas um missionário leigo ou, ainda que seja treinado, mas não de forma integral, não sustentado diretamente pela a obra organizada, né? Nós vamos ver algumas citações. Essa está em Educação, na página 264. E aqui tem a comissão evangélica: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. É a ordem de Cristo para quem? Aos seus seguidores. Não que todos sejam chamados para serem pastores ou missionários no sentido comum do termo, mas todos podem ser co-obreiros de Cristo, dando as boas novas a seus semelhantes. A todos, grandes ou pequenos, doutos ou ignorantes, idosos ou jovens, é dada a ordem. E eu acho interessante esse final, que chega a dizer a todos, grandes ou pequenos. Os grandes, vamos assim dizer, não somente aqueles que têm recursos, mas às vezes existem pessoas grandes em talentos, ok? Para pregar, para comportar, para cantar. Existem aqueles que têm talentos menos desenvolvidos ou uma capacidade inferior a outros, mas ele ainda é chamado, ele ainda tem uma responsabilidade para fazer a obra de Deus. E depois diz assim: doutos, ou seja, pessoas que têm desenvolvimento ou habilidade intelectual, ou ignorantes, pessoas mais simples, sem estudo, idosos ou jovens. Eu gosto dessa palavra idosos aqui, porque às vezes nós podemos nos apegar a isso. Eu já sou velho, então a obra é para vocês. Meu trabalho é ficar orando pelos jovens. Eu já ouvi alguns irmãos falando assim, né? E aí eu conheço um irmão. Ele, inclusive, frequenta os congressos do IESH, ele mora nos Estados Unidos, mas quando ele tem a oportunidade, ele vem, que é o irmão Paulino, né? E um dia ele estava no sábado à tarde na casa dele, e ele estava um pouco sem ter o que fazer no sábado à tarde, né? Ele, o único adventista na família, foi à igreja, teve almoço lá na igreja, e em casa, às vezes o pôr do sol, dependendo da época do ano, é 7h30, 8h30 da noite, e ele pensando, o que eu vou fazer? E aí ele pegou algumas literaturas e foi para um lugar público onde tem movimento, e ele começou de forma tímida distribuir aquela literatura gratuitamente. No começo ele estava um pouco sem jeito, né? Ele passava a literatura, algumas pessoas rejeitavam, outros pegavam, e ele foi desenvolvendo e construindo coragem. E aí ele falou que a experiência foi tremenda, uma bênção tão grande para ele e para as pessoas, que ele decidiu comprar uma caixa de O Caminho a Cristo.
E aí ele começou a distribuir. Ele acabou aquela caixa, comprou outra caixa, e aí incluiu outros materiais. E hoje é o ministério dele de sábado à tarde. Passar literaturas, ele diz que até mesmo recebe doações, embora ele não está fazendo a obra de um comportor, vendendo, mas ele recebe doações que ele consegue comprar mais livros, e agora ele está completamente envolvido com a missão adventista. Só fazer um comentário, você falou sobre o chamado para o ministério, nós até lemos aqui a obra do ministério. Quando um jovem sente o chamado, esse sentimento é subjetivo, né? Eu sinto o chamado, né? É um sentimento, é subjetivo. Deus muitas vezes trabalha através desse sentimento. Só que a igreja ela tem um sistema pelo qual esse sentimento é confirmado. E isso a irmã White fala que é o processo pelo qual líderes experientes, pastores, observam que esse jovem tem esse chamado, ele tem a vocação. Então tem todo um processo. Estudar teologia faz parte do processo, mas aí depois, e esse procedimento é desde os dias de Ellen White. O jovem começa no ministério, ele é um aspirante, depois de algum tempo atuando mais de um distrito, sob observação, ele é confirmado para o ministério através da imposição de mão, ou a ordenação. E tudo isso é um processo estabelecido por Deus, tem a ver com a ordem. Porque o sentimento de sentir chamado é muito subjetivo. Então, Deus trabalha através de pessoas. A igreja é um todo. Então, nem todos têm esse chamado. Sim, eu acho que tem uma citação aqui que iria reforçar o ponto que você está falando, que é essa daqui. O lugar específico que nos é designado na vida é determinado por nossas capacidades. Não estou encontrando, então eu acho que... Nutrem a ambição de entrar para alguma profissão muitos homens cujos talentos são adaptados a alguma outra vocação, ou seja, uma pessoa que não foi chamada para uma determinada área, talvez por motivos de ganho ou talvez por motivos de influência da família, ou seja, o que for, acaba escolhendo a profissão errada e tinha talentos para estar em uma outra profissão, né? Mas aí ela diz assim: e os que poderiam ter sido bem-sucedidos como fazendeiros, artífices, enfermeiros, ocupam impropriamente os cargos de pastores, advogados ou médicos. Outros há também que poderiam ocupar uma posição de responsabilidade, mas que por falta de energia, diligência, perseverança, se contentam com um cargo mais fácil, acabam se acomodando. Então nós vemos aqui que existe a possibilidade de alguém entrar no ministério sem ter sido, na verdade, chamado. Então, os meios que a igreja tem na citação anterior, que é ver o trabalho, o desenvolvimento do trabalho da pessoa para depois poder ordenar, é muito importante. É muito importante. Eu acho que, para resumir, todos têm um chamado para trabalhar em prol de almas. Alguns têm esse chamado para se dedicar a tempo integral e viver disso, se sustentar disso. E outros, e esse é o ponto que o Tiago queria reforçar, outros também são chamados para trabalhar em prol das almas, mas o sustento é próprio, ou seja, do seu próprio trabalho. E o exemplo que eu ia dar os era exemplos alguém de trabalhos trabalha seculares. Por exemplo, ele trabalha na internet, via online, escrevendo um blog, gravando vídeos, fazendo qualquer outro tipo de vendas, ganha o dinheiro e tem uma flexibilidade de tempo. Sim, ou seja, ganha em pouco tempo o suficiente para a manutenção dele e de sua família, e o tempo livre que resta ele dedica para Deus. Isso é um bom mordomo. Tem pessoas que podem ganhar o seu sustento trabalhando 10 horas por semana. Isso sobra quanto? Um médico, por exemplo, exemplo fácil de... Sim, então, no caso, um bom mordomo vai usar o seu tempo livre, ou a maioria do seu tempo livre. Se ele consegue ganhar muito dinheiro em 10 horas por semana, ele vai usar os seus talentos, seu tempo livre, porque a vida é uma entrega total a Deus. O trabalho missionário é um estilo de vida, não é necessariamente uma carreira, uma profissão. E se o chamado não é
para o ministério da obra, tempo integral, independente disso, ele vai exercer a sua influência, os seus recursos serão usados, o tempo será usado para a honra e glória de Deus. Então, os casos são muitos. Paulo era fabricante de tenda, mas isso é simbólico de muitas possibilidades. Então, nós acabamos de ler, o Giancarlo acabou de ler, as diferentes, olha só. Muitos não podem... seria pecado uma atividade secular, Olha, às vezes a gente tem esse receio, né? A citação que o Giancarlo leu é Educação, página 267. Ellen White fala de fazendeiros, artífices, enfermeiros, advogados, médicos. Todos esses podem ser um missionário de sustento próprio. Tudo isso pode ser a fabricação de tendas. A obra missionária é um estilo de vida. Agora, Deus tem um chamado diferente para cada um. E a primeira parte da citação, que você não frisou, mas eu quero frisar. O lugar específico que nos é designado na vida é determinado por nossas capacidades. Porque alguém poderia perguntar, mas como é que eu sei se eu devo ser um médico, ou um pastor, um advogado, um enfermeiro, ou um designer gráfico? O lugar específico que nos é designado na vida é determinado por nossas capacidades. E aí é que está aquela subjetividade de sentir chamado. Tem jovens que talvez são chamados para o ministério, mas fogem disso e vão para uma carreira profissional mais promissora, que talvez deveriam ser pastores. Ou e às aí vezes nem mais promissora, talvez pela falta de diligência, porque vai exigir um preparo. Sim. E vai exigir também a questão do pagamento do curso, Sim. que vai requerer dele a comportagem ou, de alguma forma, o sustento para que ele consiga atingir a capacitação. Né? E, por sua vez, podem ter jovens que escolhem o ministério pastoral porque é a opção mais conveniente, mas não tem vocação para aquilo. Ou seja, existe um talento. No Antigo Testamento não tinha a ver necessariamente com o talento, mas ser descendente de Arão ou descendente de Levi, dependendo do cargo que exerceria. Mas, no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, vou citar 2 exemplos. João Andrews e João Loughborough. 2 jovens que, segundo Ellen White, extremamente promissores para o ministério pastoral. Antes da igreja se organizar e antes da igreja adotar o sistema da doação sistemática, e mais tarde a devolução dos dízimos, esses 2 jovens estavam trabalhando para Deus, mas eles precisavam sustentar suas famílias, eles se esgotaram e acabaram abandonando o trabalho do ministério e foram ganhar o sustento da sua família num trabalho secular. Ellen White e Tiago White foram atrás desses 2 jovens, lá no estado de Iowa. Quando encontraram-se com eles, a pergunta foi: que fazes aqui, Elias? Se vocês lerem o que Ellen White fala sobre João Andrews, ela fala que era o estudioso mais promissor da igreja. Ele foi o primeiro pastor missionário oficial para viajar para o exterior com a mensagem adventista. Mas, por outro lado, se você ler no livro Primeiros Escritos, o capítulo Ordem Evangélica, das páginas 97 a 104, Ellen White fala de pessoas que abandonam o trabalho secular e acham que devem sair pregando e vivendo do sustento das igrejas, e as igrejas, na época a igreja não estava organizada, não tinha uma associação geral, nessa fase que eu estou falando, e ela fala que a igreja, ou as igrejas, faziam mal a esses pregadores, porque eles não tinham vocação para isso. E o fato deles serem bem-sucedidos, uma vez aqui, outra vez ali, com a conversão de almas, não é necessariamente o sinal de que eles tinham esse chamado. Então, nós podemos errar na escolha. Alguns que podem ser chamados para ser advogados, ou médicos, ou enfermeiros, podem querer ser pastor e errar na escolha, e vice-versa. Então, é um assunto muito sério. Quantos jovens fazem uma faculdade e depois acabam não atuando naquela área, tendo que fazer outra faculdade ou se frustrando? Então, o ponto de encontrar o centro da vontade de Deus na vida de um jovem é muito sério. Os alunos,
tanto do IESH quanto do ICEVES enfrentam esse desafio, um momento de poder escolher o que eles vão fazer na vida. E o que eu digo para os jovens quando eles chegam lá é que o ICEVES não está preparando o obreiro para ser um obreiro tempo integral, no sentido comum do termo. Sim. Okay? Pode ser que alguns tenham a vocação e nós venhamos a identificar isso e nós encorajamos a ele ou ir para a comportagem, ou ir para o seminário teológico, ou de alguma forma ser absorvido como obreiro bíblico. Uhum. De alguma forma ele vai demonstrar que ele tem esse chamado, essa aptidão, e nós podemos encorajar. Mas, de forma geral, o que nós falamos para os jovens quando eles vão lá é o seguinte: nós queremos capacitar vocês para que vocês possam servir a missão da igreja onde quer que vocês estiverem. Quer seja na igreja local, quer seja no período que estiver buscando uma formação, onde for, né? Independente do cargo ou da profissão que for ser escolhida. Eu acho que é importante nós educarmos no sentido de apresentar a visão correta de Ellen White sobre o que é sustento próprio. E o Tiago já reforçou esse ponto. Para Ellen White, sustento próprio é você trabalhar em uma atividade secular, mas, se for um missionário de sustento próprio, ter a missão da igreja como estilo de vida. Agora, existe um outro ponto que nós podemos comentar, embora não programamos, né, falar sobre isso, mas é a inclinação de alguns acharem que é fé, e eu não digo que Deus não possa usar, porque Deus ele é longânimo conosco, ele trabalha com o nível espiritual que nós estamos, ele respeita muitas vezes a nossa falta de maturidade e ele abençoa nós, onde nós estamos na nossa caminhada cristã, se nós estamos sendo sinceros, né? Mas existe uma linha de pensamento que viver pela fé nesses últimos dias para cumprir a missão adventista é você largar tudo e viver pela fé. Deus vai prover de alguma forma, né? E eu considero esse pensamento perigoso. Eu sei que Deus pode abençoar, sim, principalmente quando existe a necessidade do espírito pioneiro para desenvolver uma obra pioneira, né? Só citando a sua ideia, eu vou lançar tudo mas aí tem um outro problema. Peca aquele que age precipitadamente. Então, onde está o equilíbrio entre ter fé e ser precipitado? Não é fácil. Eu vou dizer uma coisa, esse chamado é dado para algumas pessoas. Ontem à noite nós ouvimos um testemunho que mostra que quando Deus chama, é perigoso correr do chamado, e Deus vai prover. Agora, é igual Deus pedir a Abraão para colocar o filho no altar. Deus pode fazer o chamado ou o pedido para o Abraão. O chamado foi radical, sair da sua terra, sair da sua parentela, depois colocar o filho no altar. Mas o princípio é entrega total. Esse é o princípio. Porque alguns podem ouvir uma mensagem e de repente achar, então eu preciso abandonar meu emprego, eu preciso vender a minha casa e Deus vai prover tudo. E nós precisamos encontrar o equilíbrio entre a presunção, negligência ou o correr do dever, o correr do chamado. Vocês entenderam? Existe um equilíbrio que não é fácil encontrar. E para aqueles que têm esse chamado de desenvolver um trabalho que vai exigir sacrifício, ok? Eu estou falando disso, irmãos, mas eu estou falando de experiência própria, ok? Eu mesmo tive esse chamado de desenvolver uma obra pioneira, ok? Mas e se sacrificou muito. E se sacrifiquei muito. E viu a mão de Deus. E vi a mão de Deus. Mas isso não significa que eu vou permanecer no mesmo chamado a minha vida inteira. A mesma coisa aconteceu a nível institucional com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que existiu tempos que a igreja precisou do sacrifício de seus membros, de seus obreiros, de seus ministros, mas à medida que foi se estabelecendo a obra, os administradores da igreja, isso incluindo Tiago White, orientação do Espírito de Profecia, sentiu o dever de
eu não diria nem corrigir, organizar o meio de prover as necessidades dos obreiros. Exatamente. Ou seja, Tiago White... Ou seja, foi uma fase. Foi uma fase que foi necessária. Sim. Ao contrário, hoje o que a igreja mais precisa são de obreiros qualificados e dispostos. Porque há inúmeros programas onde a igreja vai bancar você em um país, em uma determinada cultura, em uma etnia. Precisa-se de obreiros dispostos e qualificados. Eu tive uma experiência com um pastor que ele disse que certos membros qualificados, com dons especiais, eles rendem mais do que um pastor. O próprio pastor falou isso, né? E ele estava se referindo a um determinado ancião da igreja. Posso até mencionar o nome dele, talvez alguns de vocês conhecem. Rivelino Montenegro, mora na Alemanha, é cientista, tem um carisma, assim, o dom da simpatia, de atrair almas. E ele, com 27 anos, em uma igreja difícil, ele assumiu o ancianato, o primeiro ancião, e ele desenvolveu uma obra que o pastor não estava conseguindo desenvolver, né? E o pastor reconheceu isso. Então, ele tinha o seu trabalho secular, mas ainda assim, por causa do comprometimento dele com a missão, ele conseguiu, durante aquele período, naquela igreja, ser mais produtivo que o pastor. Eu sei que a discussão nesse tópico aqui está bem abrangente, vocês estão empolgados, mas existem outras perguntas aqui que são bem relevantes também. Eu ia até contar um testemunho, eu vou pular para poder ir para a pergunta, que vai ser direcionada agora para o Tiago. Existem casos em que pessoas que trabalham em contexto secular, nós já vimos que pessoas que trabalham no contexto secular podem ser missionários, não é? Mas existem casos em que pessoas que trabalham nesse contexto podem ser mais eficientes na obra de ganhar almas do que os próprios ministros que se dedicam em tempo integral para fins espirituais? Eu acho que sim, Cleiton. É possível sim ser mais eficiente em determinados momentos, em determinadas situações. Por quê? Preconceito. Vamos dar um exemplo. Se você conhece alguém e você pergunta qual é a sua profissão, ele fala, eu sou traficante de drogas. Estou mudando aqui para o lado da sua casa. Como você ia se sentir? Vai traficar drogas ao lado da minha casa. Aí você, talvez andando e encontra uma pessoa, faz amizade e pergunta, qual a sua profissão? Eu sou pastor. Puxa, pastor, parte da missão, da profissão dele é querer pregar para mim. Mas eu já tenho a verdade, eu não quero ouvir. Então, ele já fica com medo. Depois, ele acha assim, rapaz, o camarada está vivendo da gordura das ovelhas. Ele vê vários abusos em, talvez, igrejas neopentecostais, teologia da prosperidade, e você já recebe um estereótipo, uma etiqueta. Então, muitas vezes, quando você não tem esse estereótipo, essa etiqueta, o que você é? Eu sou pintor, sou eletricista, trabalho com fisioterapia, a missão dele é mexer em braço, ele não necessariamente está interessado em pregar para mim. Então, outro problema que dificulta é a falta de acesso. Quem aqui tem acesso a integrantes do Congresso Nacional em Brasília? Quem aqui tem acesso a políticos, desembargadores? Ok. Quem aqui tem acesso a comunidades pobres, a favelas do Rio de Janeiro? Você pode chegar lá, entrar e você fala com todo mundo. Você tem acesso? Então a questão do acesso ela é muito importante. Tem pessoas que têm acesso a políticos. E tem outras pessoas que têm acesso a comunidades carentes. E talvez você não tenha acesso a nenhum desses dois grupos, mas você tem acesso a um determinado grupo. Ok? Há um exemplo aqui que são os valdenses. Está no livro O Grande Conflito, página 68. Está no quadro. Os valdenses não somente pregavam o evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam aos que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz, eram sustentados por ofertas voluntárias do povo. Eles eram amigos, bons samaritanos, benfeitores. Mas como Paulo, fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. Gente, é necessário se utilizar de estratégia. Às vezes nós estamos acostumados a um tipo tradicional de evangelismo, dos pioneiros. Vamos montar a tenda e vamos chamar as pessoas ali para baixo.
O mundo mudou de uma forma tão drástica que as pessoas têm faculdade à noite, as pessoas não se concentram, não gostam de palestra. Então, não é pecado utilizar-se de outros meios, de estratégias. Olhem as estratégias dos valdenses. Está no quadro mais uma. Agora na página 69 de O Grande Conflito. Nas escolas aonde iam, não deveriam fazer confidentes. Primeira estratégia, não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. Suas vestes eram preparadas de maneira a ocultar seu máximo tesouro. Os preciosos manuscritos das Escrituras eram costurados ali entre uma costura e outra, um espaço e outro da roupa. A estes, fruto de meses e anos de labuta, que eram copiados à mão, levavam consigo e, sempre que o podiam fazer, sem despertar suspeita, cautelosamente punham uma porção ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Vamos tentar aplicar essa estratégia? Hoje você pode levar material para o seu ambiente de trabalho, quer seja um canteiro de obras, quer seja um hospital, quer seja um escritório. Você pode escolher entre ser o chato. Sabe o que é o chato? Todo dia ele está te dando uma coisa. A pessoa acaba criando a imagem, lá vem um evangelista, ele quer me levar para a religião dele. Ou você pode utilizar-se de estratégia. Aquela pessoa se abriu a verdade, em um contexto, estou te dando aqui uma lembrancinha de Natal, seu aniversário, está aqui uma revista. Estratégia, sem a pessoa perceber que o seu propósito é querer passar aquilo. Vamos continuar o texto. Tornar conhecido o objetivo de sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente seu verdadeiro caráter. Eu já passei por momentos em que eu pensava ser pecado, ser uma transgressão ao reino, eu ocultar o meu caráter. Então, qual é a sua religião? Alguns momentos é melhor você falar assim, eu sou cristão, você dá um DVD. Qual é a sua religião? Meu amigo, eu sou servo de Cristo. Por quê? Porque talvez você sente que se eu falar adventista, na primeira lata de lixo ele vai jogar. E eu achava que era pecado fazer isso. Eu falava, qual é a sua religião? Adventista do sétimo dia. E você ainda fala. E a gente lembra daquele texto, olha, há um aljava, uma flecha nesse nome. É importante. Mas algumas vezes você ocultar a sua missão não é errado. Cada caso, uma situação. Tiago, você poderia mencionar o caso de um programa da Associação Geral que se chama Jovens Missionários Valdenses, que tem a ver com uma missão, união da igreja que está se estabelecendo agora no norte da África e no Oriente Médio. Muito bem lembrado. Como que eles trabalham lá? Naquela área existem milhões e milhões e milhões de pessoas. Se não me falha a memória, ali no Oriente, existem 500 milhões de pessoas e apenas 4.000 adventistas. É pouquíssimo. E pior, você não pode pregar, você não pode distribuir literatura. O maior desafio é você ter pessoas cristãs, adventistas, implantados lá. Então esse Ministério Valdense, você recebe uma bolsa, uma ajuda, um curso de adaptação e você agora vai morar na Turquia, você vai morar na Argélia, você vai morar no Irã, no Iraque, nos Emirados Árabes. O que você vai fazer? Você vai morar, você vai se relacionar, você vai fazer uma faculdade, você vai viver ali para que existem pessoas que possam te observar. Lá na Arábia Saudita eu conversei com o Brian, ele é um dos coordenadores desse projeto. Ele me disse o seguinte: é vantagem não ter teologia, não ter qualquer envolvimento religioso para entrar na Arábia Saudita, porque no dia da concessão do visto eles rastreiam pós-graduação em teologia e ali você perde o visto. Posso continuar a ler o texto? Então aqui, tornar conhecido o objetivo de sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. O Grande Conflito, página 69. Estava falando de preconceito, eu quero comentar mais sobre preconceito. Há preconceitos quando uma pessoa culta e estudada vai dar um estudo bíblico para uma pessoa não estudada. Querem ver qual é o preconceito?
O estudado gosta de uma maneira de raciocínio diferente. Ele tende a checar as fontes e ele quer demonstrar que aquela verdade é provada na história, na arqueologia. E a pessoa mais inculta, sem estudo, para ele um simples exemplo, esses de água, chuva, melão, melancia, já seria o suficiente para ele ser convencido. E aí o estudado traz então dados arqueológicos, profecia de Daniel, lê vários textos da Bíblia para responder uma pergunta, a pessoa fala assim, está querendo me enrolar, não sabe de nada. Né? Ok? Já agora, vamos inverter. Uma pessoa sem estudo vai estudar com um desembargador que fez mestrado na França, doutorado na Alemanha. E aí ele fala um exemplo que para ele é super suficiente, lê um verso da Bíblia sem aprofundar o contexto, sem verificar o grego, o hebraico. Sabe o que aquele doutor vai pensar? Rapaz, ele tem uma fé sobre nada, não me mostrou evidência nenhuma, como ele quer que eu creia? Deus tem pessoas diferentes para trabalhar com classes diferentes. Ricos ou pobres, é a mesma questão. Ocidentais e orientais, a maneira de pensar é diferente. Então, vamos sugerir aqui do Brasil, tem um tipo de cultura, aqui se abraça, pega na mão, conversa assim com a mulher do próximo, de uma maneira mais reservada. Lá, as mulheres usam a abaia, niqab, hijab, e ali você vai inventar de conversar com a mulher naquelas situações, você vai ser mal visto. As diferenças culturais são muito grandes, mesmo daqui para os Estados Unidos. O brasileiro, quando você pede para sair da casa dele, por educação, ele fala assim, tá cedo, vai não, fica mais, né? Já o americano, ele não entende esse sinal. O que ele está falando? O americano fala, estou indo embora, ok, tchau. E é o brasileiro que sai da casa do americano fala assim, mal educado. Né? Um amigo meu falou, fui para a Alemanha, e lá na Alemanha fiz uma amizade com a moça, falou, vamos jantar juntos? É o seguinte, você vai chegar na minha casa às 21 e você vai terminar a visita às 22. Né? Ok? São culturas diferentes e não é pecado você trabalhar com o seu grupo. Esse meu amigo, tivemos só dessa experiência, na Alemanha também, ele chegou 5 minutos mais cedo. Talvez ele programou mal o caminho, né? E chegou 5 minutos mais cedo. E aí ele bateu na porta e aí o amigo, né, o contato dele abriu a porta e falou, olha, ainda faltam 5 minutos. E fechou a porta. E entrou, né? E porque ele já conhecia a cultura, ele não se ofendeu. Ele, na verdade, se ajustou para conseguir alcançar aquela família, né? Irmãos, temos que pensar que a nossa realidade não é única e ela não é a realidade certa. Existem mundos diferentes. Vai falar, Diego? Eu ia falar que o Tiago quase se ofendeu, mas ele teve maturidade quando ele foi lá na minha casa nos Estados Unidos e nós nos demos bem. Muito bem. Agora eu quero mudar um pouquinho o fluxo. Há uma tendência no ambiente de trabalho, quando surge um assunto religioso, você querer combater. Então vamos imaginar lá uma pessoa falar alguma coisa sobre a televisão, ou um testemunho de Jeová falar assim, vamos pensar um evangélico aqui, chega e fala assim, os católicos estão tudo adorando ídolos, Virgem Maria. Qual que é a tendência do outro? Não é um ídolo não, e aí você já quer combater aquela ideia, você já quer dar o seu estudo bíblico ali. Vou dar uma dica, no ambiente de trabalho, a pessoa chegou e compartilhou, olha, eu acredito em alma, encarnação. Sabe qual é a melhor resposta para você dar para ela? É mesmo? Sério, como é que é? Conta. Você é espírita? Me espera aqui, como que funciona a religião espírita? Dá conversa, pergunta da crença dele, como você acha que ele vai se interessar pela sua crença se você nunca se interessou pela dele? Dá conversa, você vai em centro de macumba? Rapaz, não dá medo não? Não, rapaz, aquilo lá é tudo assim. E ele vai conversando com você. Ouça. Tiago, então o preconceito também está na nossa mente. Está na nossa mente. Ouça, a melhor coisa que você tem para ouvir, ouça. E no final não tente rebater. Olha, eu sei que você vai no centro de macumba, mas eu vou te mostrar aqui, os feiticeiros. Não. Você acha que aquilo vai produzir efeito nele? Alguém vindo te falar sobre o domingo, vai produzir efeito em você? Você é guardador do sábado, eu vou te mostrar. Não produz efeito. Então, utilize de sabedoria. Você não será tido por um traidor por não repreender um oponente. Pergunte o que ele acredita. Evite discutir. É o que ele acredita. Depois, em um belo dia, fala, rapaz, você sabe o que os adventistas creem?
Não sei não. Poderia te contar? Sem compromisso de querer fazer ele um prosélito. Peça permissão para compartilhar o que você acredita. Não seja chato. Não seja chato. Às vezes a gente, na ânsia de testemunhar, somos chatos. Lá vem e os coleguinhas já... lá vem o evangelista. Conta aquela experiência do banco. Olha, uma pessoa me convidou para fazer um culto em um banco. E eu tenho muita resistência particular para esse tipo de coisa. Porque eu fico perguntando, será que as pessoas mesmo estão pedindo ou só o meu amigo que quer que eu vá lá? Era para eu e minha esposa cantar uma música. Eu fiquei desconfortável, né? Mas fui no banco. Quando eu cheguei no banco, eu, pelo menos, tive a impressão que aquilo não era a pessoa me explicou, sempre é um momento de culto. Aqui todas as manhãs, tudo bem. Só que eu percebi que eu acho que não era um momento de culto. As pessoas estavam lá digitando os números, contando dinheiro, cada um. A pessoa tentou reunião, vamos aqui fazer a meditação, as pessoas não deram muita bola. Eu falei, puxa vida, né? Aí comecei a cantar, e a pessoa, gente, vão vir aqui prestar atenção. Eu percebi que eles não queriam. E Jesus nunca forçou a barra, Jesus nunca forçou sobre quem não queria. Ele é livre, ele não quer. A liberdade é o maior dom. Então, pulando, você precisa ser um exemplo no trabalho. Porque a pregação que vai ter força para ele é o seu exemplo. Às vezes ele não acredita na Bíblia, ele acredita no Espiritismo, na Bíblia, no Alcorão. Ele acredita em todas as religiões. Então, para você, o que vale é o que está na Bíblia. E você quer mostrar para ele, ele não dá o mesmo valor para a Bíblia. Sabe por que ele vai dar o valor? Ele tira cópias pessoais, ele faz xerox do trabalho da faculdade no trabalho dele. Ele leva areia embora para rebocar um pedacinho da casa. Ele pega clips. Como você está no... Isso é a pregação que você está fazendo para ele. Ele pensa, olha, o que adianta um monte de palavras e teologias se ele é igual eu, ele é igual a todo mundo. Ou eu sou melhor que ele, que eu tenho esses princípios de ética. Por fim, seja um amigo, relacione-se até onde você puder. Não quebre princípios, mas relacione-se. Então, tem uma pergunta aqui que é muito boa e muitos adventistas fazem. E diz assim, quais são algumas das profissões que são incompatíveis com a fé adventista? Então, queria dirigir essa pergunta ao Diego. Quais são algumas profissões que talvez não seriam adequadas para um adventista e os irmãos também quiserem participar? É uma excelente pergunta, porque nós estamos falando sobre missionários de sustento próprio e nós definimos que um missionário de sustento próprio, segundo a definição de Ellen White, é o missionário que trabalha em uma atividade secular. Paulo fazia o que mesmo? Fabricação de tendas. E nós podemos dizer que fabricar tendas é uma profissão, embora secular, compatível com a fé de Paulo. Vocês concordam? Mas será que existem algumas profissões hoje que não seriam compatíveis com a fé adventista? E nós gostamos de regras. Nós, adventistas do sétimo dia, amamos regras. Mas eu não gosto de trabalhar com regras. Eu creio que Deus prefere trabalhar com princípios. E esperar que nós usemos o nosso raciocínio, bom senso, porque Ellen White não deu uma lista de regras sobre profissões lícitas e ilícitas. Na verdade, ela deu uma lista representativa. Ela falou de advogados, médicos, enfermeiros, professores, fora o contexto do ministério pastoral. Então, eu vou passar para vocês o que eu vejo como princípio básico. E o Giancarlo, o Tiago e o Cleiton podem também contribuir. Mas para mim, para o Diego, pensamento do Diego, qualquer profissão que coloca o crente na posição em que será obrigado a transgredir um dos 10 mandamentos, seria uma profissão incompatível com a sua fé. Eu vou dar um exemplo. Um piloto. Ser um piloto não é uma profissão incompatível com a fé adventista. Mas agora, um piloto comercial, apesar da atividade ser muito lícita, é muito difícil conciliar o sábado com essa profissão. Eu sei porque eu tenho um tio que trabalha para uma companhia aérea comercial nos Estados Unidos e não é fácil. Na verdade, até onde eu entendi, é impossível.
Agora, ainda falando sobre piloto, tinha um irmão da igreja, isso no Havaí, ele era piloto de ambulância, avião, né? Uhum. E porque eram ilhas e por vezes você tinha que transportar para a ilha principal e ele tinha que ficar em certos sábados em alerta. Uhum. E ele via, sua consciência não era violada, porque ele via como sendo ajudar o próximo e estar de plantão, se fosse necessário, Sim. para carregar uma pessoa, em caso de emergência, Sim. para outra ilha. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela corretamente permite espaço para cada membro tomar a sua decisão nesses casos, como você está mencionando. Por exemplo, soldados. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não vai excluir um membro da igreja que quer se alistar no exército. E até mesmo um membro que vai portar armas no exército. E eu creio que a posição da igreja é correta. Porque tem alguns casos em que é a consciência da pessoa. E nós temos exemplos que deixam claro que o ideal, na visão de Ellen White, foi que, se for possível evitar, que evite. E se você estudar a história da Igreja Adventista durante a Guerra Civil, os conselhos de Tiago White, através da Review and Herald, os conselhos de Ellen White, você vê claramente o ideal. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não estabeleceu como prova de comunhão, quando foi se desenvolvendo as provas de comunhão, o ponto de servir no exército. Mas a igreja tem os seus ensinamentos quanto a isso. Outro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, um médico ginecologista. Entendeu? Alguns podem concluir que, apesar de não violar claramente ou diretamente a lei de Deus, mas pode colocar ele numa situação em que ele pode se sentir tentado. Então, isso vai variar de consciência para consciência, e a igreja ela não estabelece regras minuciosas, fixas em relação à profissão que cada membro pode escolher ou não escolher. Mas a igreja disponibiliza uma riqueza de conteúdo e material para estudar, para que cada um possa compreender os princípios envolvidos em cada questão. E se ele já é um médico e está ouvindo essa palestra, e aí, o que você diz para um médico que talvez está nos ouvindo aqui por CD, é um médico ginecologista e... Um homem ginecologista. Se ele fosse me perguntar o meu conselho hoje, particular... Não. Olha, eu estudei a vida inteira, essa é a minha profissão. O moderador é o Cleiton, hein? Se eu descobrisse isso antes, talvez não teria feito médico ginecologista por bem das condições. Agora, eu fiz a faculdade, eu não era adventista, depois que eu conheci, e agora eu devo abandonar a minha faculdade? Se essa profissão faz ele pecar, é igual a pessoa que aprendeu sobre o sábado, a sua profissão ou o seu trabalho não permite que ele tenha o sábado livre, e qual é o conselho difícil que muitas vezes o obreiro bíblico, ou o pastor, ou a pessoa que está dando estudos dá? Pela fé, tome o passo. Mas agora, isso, no caso do médico, não é igual ao sábado, no sentido de que a igreja coloca como prova de discipulado. Eu acho que se o membro ou a pessoa que quer se candidatar ao batismo, ela está ainda trabalhando no sábado, talvez ela não vai ser batizada. Mas a questão do médico, que talvez precisa, não só o ginecologista, mas o médico que ainda não se sentiu convicto de que aquilo é uma violação de um princípio, creio que a igreja está correta em não fazer desse ponto uma prova de discipulado. Mas cada um precisa entender se aquilo o coloca numa posição em que ele esteja pecando contra Deus ou contra o seu próximo. Olha só, estamos aqui dando princípios, irmãos, não regras. Eu quero que todos... Tem uma citação aqui do Espírito de Profecia que fala justamente sobre empregos apropriados para adventistas ou não. Eu estava com essa citação na mente, mas, graças a Deus, chegou até mim. Diz assim: em resposta a muitas indagações, queremos dizer que cremos haver negócio que os adventistas possam fazer para ganhar a vida, os quais estão mais em harmonia com a sua fé do que cultivar lúpulo
fumo ou criar porcos, que era o caso de adventistas na época. E aí continua dizendo, e recomendaríamos que não plantassem mais lúpulo, nem fumo, e que reduzissem o número de seus porcos. As palavras-chave, Giancarlo, é recomendar e reduzir. Exatamente. Não obrigar e eliminar. Vocês entenderam a diferença? Ou digamos, amanhã você vai acabar com tudo. Ou seja, o irmão é plantador de café, e amanhã ele tem que tirar todo o pé de café da propriedade dele. Seria uma postura que não está sendo abordada aqui pelo Espírito de Profecia. Né? Você pode ler essa frase mais uma vez, essa última? Eu vou ler e ainda tem mais um parágrafo, Sim, tem que terminar. a última frase que Diz você assim, leu. e recomendaríamos que não plantassem mais lúpulo, nem fumo, e que reduzisse o número de seus porcos. Ou seja, existe espaço para o amadurecimento e para a decisão própria e para a responsabilidade para com Deus. Até né? ele arranjar também outra atividade para se sustentar. Exato. Talvez ainda reconheçam dever como fazem os crentes muito coerentes. Não os criar mais. Então, continua enfatizando que o ideal era que eles viessem a alinhar-se com uma prática coerente com a fé adventista, mas eles precisam de espaço para poderem amadurecer. E aí continua, não insistiríamos nessa opinião com quem quer que seja, muito menos tomaríamos a responsabilidade de dizer, passai o arado em vossos campos de lúpulo e de fumo, e sacrificai vossos porcos aos cães. Mais uma palavra-chave, não insistiríamos. Ok. Ou seja, ela está colocando aqui um contraste entre o ideal e o real, e a igreja, então, dá um espaço para que as pessoas amadureçam. Pode continuar. Ao passo que diríamos aos que estão dispostos a importunar os que cultivam lúpulo e fumo e criam porcos entre nosso povo, que eles não têm o direito de fazer destas coisas, em qualquer sentido, uma prova de comunhão cristã. Diríamos também aos que têm em mãos essas infelizes coisas, se vos puderdes livrar delas sem grande prejuízo, a coerência com a fé deste povo, cujas publicações e ensinos orais tanto têm a dizer quanto ao assunto da reforma, mais do que sugere que vos livreis delas o mais depressa possível. The Reviewing Herald, 24 de março de 1868. Vai falar? É importante também o pequeno detalhe que a reforma de saúde já estava sendo apresentada. Agora, uma outra pergunta, já que nós temos aí 15 minutos de atraso do almoço, que também perturba algumas pessoas. Alguns irmãos sinceros, conservadores, olhando para a situação do mundo hoje, dizem, eu não posso entrar em uma faculdade porque senão vou perder a minha fé. E esse é o pensamento de muitas pessoas. E, de fato, existem pessoas que entraram na faculdade e perderam a fé. Agora, será que isso acontece com todo mundo? Será que entrar para a faculdade hoje é sinônimo de perder a fé? Ou será que é possível entrar em uma faculdade e ainda assim, como os valdenses no passado, em circunstâncias muito mais adversas do que na atualidade, manter a fé? Então essa é uma pergunta para todos aqui. O que Ellen White fala sobre isso? O que podemos considerar? Se é possível alguém entrar para uma faculdade? E eu quero fazer menção que a faculdade que os valdenses frequentavam na Idade Média eram praticamente monopolizadas por um sistema e a liberdade religiosa era completamente restringida, diferente dos nossos dias atuais. Você pode entrar numa faculdade hoje e ainda manter a sua liberdade religiosa, mas naquela época não podia. Então, será que hoje entrar para uma faculdade é sinônimo de perder a fé? Eu queria começar respondendo, dizendo o seguinte: é preciso preparo intelectual. E muitas vezes, diante do estado do mundo, nós ficamos com receio desse preparo de perder a fé. Eu quero destacar o seguinte: quanto mais você se preparar e mais você se qualificar, mais Deus pode te usar. Primeiro princípio, quanto mais você se preparar. Então, quem era mais preparado em educação, Pedro ou Paulo? Paulo.
Paulo estudou filosofia, direito, educado aos pés de Gamaliel. A Bíblia diz que Pedro era iletrado, talvez assim, com o ensino primário e ensino médio, ensino fundamental. Quantos livros do Novo Testamento Pedro escreveu? 2. Qual a influência de Paulo sobre o Novo Testamento? Escreveu. Vocês estão percebendo que Deus utiliza as pessoas de maneira diferente? Abra o livro Grande Conflito e você vai ver ali o bastão da verdade passando de mão em mão, desde os valdenses da Idade Média, os reformadores, Lutero, Calvino, Wesley, todos eles, praticamente, eu fiz uma lista, eu acho que todos eles têm graduação, e com exceção de um, todos têm título de doutor. John Hus era reitor de universidade. É interessante isso porque eles estavam nos postos mais altos do conhecimento da nação e a reforma começa dentro das universidades. E às vezes a gente pensa, não vou deixar o meu filho estudar porque isso vai corromper. Pode corromper? Pode. Mas não é uma regra, deixei estudar, corrompeu. Eu estudei em universidades adventistas e estudei em universidades não adventistas. E digo que você pode ser cristão nas duas ou você pode se perder dentro das duas. Ok? Na universidade adventista, qual é o perigo? Você baixa a guarda, todo mundo aqui é cristão, e você se perde sem menos perceber. Ok? Então você tem uma festa, você tem alguma outra coisa, onde princípios do mundo são introduzidos, mas de maneira muito lenta. Você vai para a universidade não adventista, aí te chamam para o churrasco. O churrasco é no dia de sábado. Haverá carne imunda, regada a muita bebida e dança. A barreira é muito grande. Então, tem essas duas coisas. Mas também você pode querer participar dessas coisas que talvez não serão apresentadas de maneira ostensiva num colégio adventista. Eu queria, então, submeter aos outros para que vocês fundamentassem isso no Espírito de Profecia. Você quer ler? Eu gostaria de ler uma das citações que são aqui, que, na verdade, não é essa primeira, mas é a segunda. Tá. Eu vou estar falando mais sobre a verdadeira educação amanhã, e, conforme Deus guiar, pode ser que eu venha utilizar mais uma palestra para falar sobre a verdadeira educação, ok? Então, mas eu gostaria de introduzir algumas coisas que é a motivação de fazer uma faculdade. Qual é? Okay? É prestígio, é o orgulho intelectual, é ganhar dinheiro ou é você ser útil para a comunidade e para a missão da igreja? Okay? E é importante também o útil para a comunidade. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ser útil só para a obra de Deus. Não é verdade. O cristão, quando ele não é chamado para a obra em tempo integral, ele tem que ser uma pessoa útil dentro da sociedade que ele pertence. Ser útil na sociedade, na verdade, acaba sendo equivalente a ser útil para a causa de Deus, porque é o bom testemunho que é dado. Então a citação diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 231. Okay. Seria perfeitamente seguro que nossos jovens ingressassem nos colégios de nosso país se eles Qual é a próxima palavra, gente? Exatamente, palavra-chave, ok? Convertessem cada dia, porque o perigo nós sabemos que existe, nós vamos ver no restante da citação que é o assédio do inimigo das almas, ok? Em utilizar esse momento que o jovem está distante do seu lar, distante dos seus tutores morais, espirituais, para levá-lo ao pecado. Então, o ideal seria que o jovem fosse convertido, maduro na fé, espiritual, se porém se sentirem em liberdade de ficar desprevenidos um só dia, nesse próprio dia Satanás estará a postos com as suas ciladas e eles serão vencidos e levados a andar em falsos caminhos, caminhos proibidos, caminhos que não foram preparados pelo Senhor. Vamos parar por aqui. Você consegue ver que nós não podemos ignorar a seriedade da citação, mas ao mesmo tempo não fecha a questão? Que um jovem adventista não pode ir para a faculdade. A citação não aponta isso de forma alguma. Seria uma forma desequilibrada de interpretar o texto. Okay? Nós vemos no texto que exige um amadurecimento espiritual do jovem
que ele tenha sido bem orientado, e aí que eu acho que entra o papel também de escolas como o IESH, como o ICEVS e outras que fazem um trabalho semelhante, que a nossa abordagem é justamente trazer uma maturidade espiritual para os jovens. Jovens que não fazem devocional ou nem sabem fazer, jovens que não entendem a Bíblia, e eles vêm para cá, eles aprendem a estudar a Bíblia, conhecem os princípios da Bíblia, do Espírito de profecia, e aí pode ser que ele seja chamado depois daqui ir fazer uma faculdade, mas aí ele já está mais preparado espiritualmente, moralmente, né? E aí continua assim: pois bem recusarão os cristãos professos associar-se aos não convertidos, procurando não ter qualquer comunicação com eles? Será que os mundanos não vão querer se relacionar com os cristãos? Não, devem estar com eles no mundo e não do mundo, mas não participar de seus caminhos, nem ser impressionados por eles, e não ter o coração aberto para os seus costumes e práticas. Suas relações de amizade devem ter, olha só, qual é o propósito de um jovem dentro de uma faculdade? De atrair outros para Cristo. Ou seja, é possível a pessoa estar em um ambiente secular, um ambiente, né, faculdade, tem vários jovens que trazem várias tentações, mesmo assim é possível você testemunhar e ganhar almas. Eu gostaria de mencionar o que a Igreja Adventista identificou nos Estados Unidos, mas principalmente na Associação do Michigan. Eles notaram que existe uma lacuna, um vazio de adventistas naquela idade de ir para a faculdade. Okay? Parece que saem da igreja quando atinge a idade de 18 anos, eles podem agora optar e decidir, e o americano ele aprende a ter a independência com 18 anos e seguir a sua vida. Então existe esse vazio, e a igreja percebeu que está perdendo jovens durante o momento que eles vão para a faculdade. Isso não significa que eles não se perderiam de alguma outra forma. Pode ser que eles nunca experimentaram a conversão no lar e na igreja antes dos 18 anos. Mas pode ser que alguns experimentaram e se perderam lá na faculdade. Okay? Então, o que a igreja fez? Estabeleceu pontos de influência nas faculdades seculares, não adventistas, mas seculares. Para tentar alcançar os jovens adventistas afastados. E aí, quando o jovem, ou não afastado, mas que tem o risco de se afastar, ou seja, a pessoa pede para a escola, para a faculdade, eu preciso de um espaço uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, para eu fazer reuniões de oração e de estudo da Palavra de Deus com os estudantes que quiserem. Eu já vi não só no Michigan, mas também em Toronto, no Canadá, jovens adventistas tendo esses pontos de influência em faculdades seculares. E aí, o jovem adventista afastado ou lutando espiritualmente lá no meio do secularismo, ele vê aquele grupo de apoio, e aí ele vai encontrar refúgio ali. E aí, ele inserido naquela faculdade, fazendo amizade, ele acaba em um evento especial que eles promovem, convidando seus amigos para assistir um evangelismo que é feito, e a igreja tem conseguido alcançar vários jovens afastados, preservar vários jovens que estavam correndo risco na sua formação acadêmica, e também evangelizar não adventistas. Meu ponto é rapidinho, só para acrescentar que na Associação do Michigan existe um departamento, igual nós temos lar e família e mordomia e os departamentos de uma associação. Eles têm um departamento chamado campus, e é justamente esse ministério do departamento. O diretor do departamento é um departamental daquela associação, e eu creio que a divisão norte-americana agora está tomando passos para implementar isso na divisão e nas uniões e associações da divisão norte-americana, e talvez no nível de associação geral isso eventualmente vai atingir a igreja mundial, porque é uma missão da igreja ministrar aos jovens adventistas que estão nas faculdades seculares para que eles sejam valdenses lá dentro.
Eu quero fazer um paralelo entre a obra de Pedro e de Paulo, que o Tiago mencionou, com a obra dos valdenses e dos reformadores, como ele também já mencionou. Deixa eu só fazer um perdão, para mim não ficar mal compreendido. Okay. Eu quero dizer que Deus usa todos, viu, gente? Deus usa todos. Amém. No tempo de transigência da igreja com o Estado, os valdenses ainda tinham sua liberdade religiosa. Apenas quando houve a supremacia do papado que eles se refugiaram nas montanhas. Vocês podem ler isso nos capítulos do Grande Conflito. Inclusive esse capítulo que fala sobre a ida deles às faculdades. E houve essa preparação deles nas montanhas. Enquanto isso, aqui fora, a igreja não só dominou o Estado, mas também as escolas. E a partir de então surgiu a teologia escolástica, que é essas formas de interpretação alegórica da Bíblia, e por muito tempo predominou esse ensino nas faculdades teológicas. E o Espírito de Profecia fala que eles ficaram na montanha ali por um período pelo menos de 1000 anos. Imagina, a partir de 538, então, eles foram muito distantes. E agora eles saem e começam a influenciar as faculdades, e diz o Espírito de Profecia também, do Grande Conflito, que muitas faculdades chegaram a ser contaminadas com aquela fé, ao ponto dos reitores e professores não saber de onde vinham. Mas falando de Wycliffe, quando ele vem um pouco depois, que é chamado a Estrela da Manhã, ela também menciona que ele descobriu a verdade completamente nas trevas. Ou seja, a influência dos valdenses não foi capaz de atingir o tempo e o local de Wycliffe. Inclusive, ele era, além de doutor, um grande compreendedor, essa é a palavra, expositor, e compreendia bem a teologia escolástica. Tanto é que ele defendia a verdade com a própria teologia escolástica dos escolásticos, ao ponto de eles não poderem combater com ele. Além disso, ele chegou a ser até mesmo diplomata na sua nação e eliminou a influência de Roma na nação onde ele estava por causa das suas capacidades e graduação. Imagina, você, em plena Idade Média, você abafar a influência da Igreja Romana em todo um país, apenas um homem, com seu intelecto, com seu potencial. Certamente, Deus poderia ter continuado com a obra dos valdenses e fazer a reforma protestante com os valdenses. Mas devido a essa capacitação que eles não tinham, Deus não pôde usá-los e usou os reformadores que se capacitaram sob circunstâncias muito mais adversas do que nós temos hoje. Inclusive, ela fala que a condição da Idade Média, moral, era tão baixa quanto os dias de hoje e os dias de Jesus também. A gente acha que está vivendo na modernidade e tem um avanço tecnológico, as coisas estão piores. Mas se você fizer uma leitura do Espírito de Profecia, você vai ver que a condição moral do mundo hoje é equivalente à da Idade Média dos dias de Jesus também, quando Jesus veio. Então, eu acho que isso não seria uma desculpa para deixar de se tornar mais útil para trabalhar para Deus de maneira mais influente. Já que você está falando, eu só queria fazer umas ressalvas para que nada ficasse mal compreendido sobre os doutorados dos reformadores. Não é que o doutorado o qualificou para o ser reformador, mas aquilo deu influência a eles. E eles se utilizaram da influência que tinham para pregar a verdade. Você não precisa do doutorado, mestrado para pregar a verdade. Eles apenas... isso deu influência e eles utilizaram a influência para conseguir espalhar mais fácil. Deus se beneficiou disso. Embora o doutorado não foi o que qualificou, mas existem elementos que exige de uma pessoa que está fazendo o doutorado que pode ser aplicado no trabalho que eles fizeram. Disciplina e também a pesquisa, saber efetuar pesquisas, saber falar mais de uma língua. Tudo isso foi utilizado para não é por acaso que foi Paulo, o apóstolo, que escreveu o livro de Hebreus. Você pensa bem, a compreensão de que a atenção do povo deveria ser voltada para o santuário celestial e não os serviços e os rituais terrestres. Paulo, com certeza, foi o apóstolo mais qualificado em função de seu contexto e seu desenvolvimento intelectual para fazer o trabalho que ele fez no primeiro século. E quanto à qualificação espiritual,
todos os apóstolos tinham esse chamado, essa unção do Espírito de Deus, mas o potencial de Paulo foi maior porque ele veio do contexto de que veio. Não podemos negar isso, e eu creio que nós temos respaldo para essa conclusão. A minha intenção não foi minimizar a obra dos valdenses, porque Deus trabalha com relevância. Mas a relevância, os valdenses não eram relevantes para a reforma. Tanto é que, eu entendi o que você quis dizer, tanto é que a influência nas faculdades na época dos valdenses veio de baixo para cima. Não atingiu os reitores nem professores, então estagnou ali. Já na reforma, a influência veio de cima para baixo. Isso foi muito mais fácil, impactante para atingir mentalidades de governadores, de pessoas influentes na sociedade que tinham respeito dessas pessoas que ensinavam. Que nós possamos ocupar o lugar que Deus quer que nós ocupemos, seja ele qual for. Amém. Esse é o resumo. O assunto de amanhã, deixa eu anunciar para vocês já. Quarta-feira. Métodos para alcançar as classes mais altas. Eu acho que tem a ver um pouco com o ponto que foi encerrado aqui e talvez amanhã ele continue, tá, irmã? Então, quais são os métodos para alcançar as classes mais altas? Fazer uma oração, pedir para o irmão Diego fazer essa oração para a gente. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito aqui conosco, pela humildade que o Senhor coloca em nossos corações, para que possamos aprender uns dos outros. Obrigado porque a Tua palavra apresenta princípios claros e que o Senhor também nos dá a cada um o bom senso e a capacidade mental para aplicar corretamente os princípios às situações diferentes da vida. Nós pedimos, Senhor, que nossos corações possam ser entregues totalmente a Ti, para que nossos desejos sejam os Teus desejos, que nós possamos ter uma disposição perfeita de fazer toda a Tua vontade de acordo com a luz e a compreensão que nós temos. Nós agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. O tema que nós vamos trabalhar hoje nessa mesa redonda é missionários de sustento próprio. Estou aqui com o Tiago, que é um dos palestrantes, Diego e o Giancarlo, que estarão respondendo as perguntas que foram elaboradas e estão aqui conosco neste momento. Antes de nós iniciarmos, vou convidá-los a curvarem suas frontes para fazermos uma oração. Pedir o Tiago que ore. Querido Deus, vamos agora fazer uma discussão sobre assuntos importantes, sobre assuntos práticos, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Por favor, Senhor, fica conosco. Amém. Amém. Nossa primeira pergunta desta mesa redonda vai para o irmão Diego. E a pergunta é: em que contexto Ellen White usou a expressão missionários de sustento próprio? Excelente pergunta, e vou começar dizendo que Ellen White falou em várias citações, vários lugares, em diferentes contextos, sobre missionários de sustento próprio. Se você for fazer uma pesquisa no CD-ROM em português, você vai encontrar a expressão missionário de manutenção própria. E às vezes a tradução é missionário de sustento próprio ou sustento próprio. Você pode fazer a pesquisa, quem tem facilidade com a tecnologia para fazer pesquisas nos escritos de Ellen White, vocês vão encontrar essas expressões. Em inglês, a expressão é self-supporting, self-supporting. E essa expressão usada por Ellen White no contexto do trabalho missionário, quando ela usa a expressão missionário de sustento próprio,
ela normalmente usa essa expressão no contexto do apóstolo Paulo. Em outras ocasiões, ela usa essa expressão no contexto dos valdenses. Então, eu vou falar baseado no fato de que a maioria das vezes que ela usou essa expressão foi dentro desses dois contextos. O caso mais comum, então, no caso do apóstolo Paulo. Eu vou passar para vocês as referências, para quem quiser anotar. Atos dos Apóstolos, páginas 346 a 352. Ok? Eu estou passando só as referências, para quem quiser. O livro Educação, páginas 66, e o livro A Ciência do Bom Viver, página 154. Ellen White fala que Paulo, como ministro do Evangelho, tinha o direito de deixar de trabalhar em atividades seculares. E ela usa essa expressão, atividades seculares. Paulo, como ministro do Evangelho, tinha o direito de deixar de trabalhar em atividades seculares como meio de sustento próprio. Só que aí, elaborando o tema, ela fala que quando trabalhava em lugares onde seus motivos pudessem ser mal compreendidos, ele recorreu algumas vezes ao ofício de fabricar tendas para ganhar a manutenção. E os contextos foram diferentes. Por exemplo, Ellen White descreve que na cidade de Tessalônica havia um conceito equivocado de que o cristão não precisa trabalhar. Talvez relacionada à ideia de que Jesus em breve voltaria, que era um conceito de alguns, inclusive Paulo teve que esclarecer que antes da vinda de Cristo algumas coisas precisavam acontecer. Na segunda carta aos Tessalonicenses nós encontramos isso. E dentro dessa carta Paulo até fala que havia esse problema de que alguns pensavam que não era necessário trabalho. Então Paulo, no contexto de trabalhar para os Tessalonicenses, ele deu o exemplo de trabalhar para o seu próprio sustento em um serviço secular. E Ellen White, dentro desse contexto, fala que Paulo foi um missionário de sustento próprio. E também trabalhando entre os coríntios, e tudo isso está nas referências que eu já passei para vocês, em Atos dos Apóstolos. Paulo também, para evitar maus entendidos, estavam unidos que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus, o qual provê tanto o dom como a sabedoria para usá-lo retamente. Ensinava que mesmo nas atividades diárias, Deus deve ser honrado. Suas mãos calejadas em nada diminuíam a força de seus patéticos apelos como ministro cristão. Então, se nós fôssemos perguntar à irmã White, se ela estivesse viva, irmã White, o que é um missionário de sustento próprio? Ela diria um missionário que serve a Deus, mas tem alguma atividade secular digna para o seu próprio sustento, para prover para as suas necessidades físicas. Eu queria fazer um comentário, porque às vezes nós ouvimos essa abordagem sobre missionário de sustento próprio, e eu acho que existe uma falácia aí muito sutil, que é a seguinte: às vezes é citado o caso de Elias, Eliseu, né, como a escola dos profetas, que funcionava à parte do serviço religioso oficial dos levitas em Israel. João Batista, Jesus, os apóstolos. E aí é dito que eles são missionários de sustento próprio. Não estou nem dizendo que eram ou que não eram. Mas o raciocínio sutil é o seguinte: bem, se são missionários, estão fazendo o mesmo papel da obra principal. E se estão fazendo a mesma missão, também devem ser sustentados do mesmo meio. E eu nem quero entrar na discussão se devem ou não devem ser sustentados do mesmo meio. Agora, o termo missionário de sustento próprio não está apontando para uma pessoa que não trabalha
na parte oficial e é sustentada do mesmo meio. Eu acho que o ponto é que o sustento próprio, o que a palavra está querendo dizer é o seguinte: a pessoa faz alguma outra atividade não ligada à atividade da religião que a sustenta. Um exemplo, Paulo, fazedor de tendas. Eu acho que uma exceção seria o coportor, né? Embora ele está diretamente ligado à obra evangelística, mas ao mesmo tempo ele tira o próprio sustento do seu trabalho integral, né, no caso. Que é um trabalho de vendas, né? Está vendendo material, mas... E é bom você ter tocado no assunto do coportor, porque Ellen White também usa a mesma expressão, sustento próprio, no contexto do coportor. Trabalhou para o seu próprio sustento, fabricando tendas. Este era o ofício de Paulo. Então, dentro desse contexto, para Ellen White, a expressão missionário de sustento próprio é uma pessoa que trabalha para Deus, ganhando almas, mas ela vive de algum trabalho secular. No caso de Paulo, era fabricação de tendas. Mas não quer dizer que todos os missionários de sustento próprio precisam ser fabricantes de tendas. Creio que se nós formos usar o bom senso e aplicarmos para os dias de hoje, nós podemos encontrar muitos missionários de sustento próprio que fazem diversas atividades seculares. Podem até ser atividades mentais, como, por exemplo, um tradutor. Nós temos, por exemplo, nosso amigo Eric Assunção, que trabalha como tradutor. Ele é um missionário, ele trabalha ativo na igreja, faz trabalho missionário, como estilo de vida, a obra missionária faz parte das atividades dele, mas o sustento dele vem do trabalho secular. Ele presta serviços através da área em que ele se desenvolveu. Então, pode ser um pedreiro, pode ser um carpinteiro, pode ser um fazendeiro. Um missionário de sustento próprio, dentro desse contexto do apóstolo Paulo, é uma pessoa que trabalha para Deus, ganhando almas, mas o seu sustento não está relacionado ao seu trabalho evangelístico, ok? Então, Ellen White, ela usa essa expressão dentro do contexto do apóstolo Paulo dessa forma. E eu gostaria de ler para vocês uma declaração, um exemplo de uma declaração, das declarações de Ellen White, que mostra o exemplo de Paulo. Vamos lá. Aqui está em Atos dos Apóstolos, página 351 e 352. Isso está dentro do contexto daquela parte maior que eu falei, que está das páginas 346 a 352. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Seu ofício de fabricar tendas. Mostrava aos que a eles o coportor é um missionário de sustento próprio, no sentido que ele está exercendo uma atividade diferente da do ministro, e essa atividade é o meio pelo qual ele se sustenta. Mas a atividade também pode ser um meio de ganhar almas, entendeu? Então, eu vou dar outro exemplo que eu ainda não havia dado, que é o caso de alguém que quer abrir um restaurante vegetariano. E ele quer usar esse veículo para promover a mensagem adventista e ganhar almas para Cristo. Ele é um missionário de sustento próprio. A administração de um restaurante vegetariano é uma atividade secular. Paulo usou a sua atividade secular de fabricar tendas para influenciar pessoas que de outra forma ele não teria acesso. Se vocês lerem o capítulo inteiro que está essa citação, vocês vão encontrar que o trabalho secular de Paulo, na verdade, foi uma excelente ferramenta para fazer evangelismo, apesar de não ser em si uma atividade espiritual, entendeu? Então, esse ponto é fundamental. Eu acho que esse exemplo, eu queria dar um exemplo de uma atividade que não era espiritual, que tanto a colportagem quanto o restaurante vegetariano estão mais intimamente ligados a uma atividade espiritual. Mas vamos pensar alguém que faz uma atividade apenas para se sustentar
e ter um tempo livre, e com aquele tempo livre ele vai fazer o trabalho missionário tradicional. Por exemplo. Então, vou fazer a próxima pergunta, porque tem tudo a ver com o que eles estão falando agora, senão não vai fazer sentido a pergunta. Então, vou pedir licença a vocês. Embora vai ser direcionado para o Giancarlo, com certeza esse seu comentário vai ser muito pertinente. Então, a pergunta é a seguinte: já foi trabalhado a questão do missionário de sustento próprio. Mas, no sentido comum do termo, o missionário é aquela pessoa que dedica não só o seu dinheiro, os seus talentos, mas também o seu tempo integralmente a realizar alguma obra para o Senhor. E pode ser que algumas pessoas, e eu já encontrei várias pessoas, se sintam um pouco frustradas porque, ao ter que trabalhar em alguma outra atividade secular, elas acham que não tem tempo para desenvolver um trabalho desse e não se sentem uma missionária. Então a pergunta é: Deus pode chamar pessoas para fazer missões, mesmo não tendo um trabalho direto na obra, ou sendo